Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Eu não costumo mandar uma palavra voltada para a vida financeira, mas hoje eu vou falar sobre isso. No livro de Êxodo, capítulo 35, o Senhor nos mostra o segredo de vivermos uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento. E mais forte do que você passar por uma porta ungida, do que você tocar em algo, do que você levar uma água, um óleo. Mais forte do que tudo isso eu vou te ensinar agora. E é o que Deus vem nos mostrando, nos direcionando, para que você não fique perdendo o seu tempo, para que você não fique, conquistando coisas pequenas. Porque o que Deus tem para a sua vida é algo grande, não é algo momentâneo, é algo eterno, é algo extraordinário. Mas enquanto você viver nesse mundo, existem contas, existem lutas, existem problemas, enfim. E o Senhor nos dá o direcionamento que precisamos para alcançarmos tudo isso por meio de algo tão imprescindível na vida do cristão e que tão pouco tem se ensinado e que tão pouco tem se falado, que é o que nós vamos falar agora no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Veja que da mesma maneira que Deus chamou Bezalel e a Oliabe, Ele também está chamando você para um propósito grande que Ele tem para a sua vida. Ele te chamou. E uma vez que Ele te chama, Ele te escolhe. A Bíblia fala que Ele não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Deus te chama para capacitar você. Porque uma vez Ele te capacitando, o nome dEle passa a ser glorificado na sua vida. Aquele que não era nada, agora passa a ser. Por meio do poder que vem de Deus. Por meio do Espírito de Deus. Nós vamos mostrar para você. Aí ele diz: e o Espírito de Deus, versículo 31, com letra maiúscula, o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, em todas as coisas. Veja que o Espírito de Deus entrou em Bezalel e Aholiabe e os encheu de habilidades, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Então quem te dá inteligência, quem te dá habilidades dentro do que você trabalha, dentro do que você faz, é o próprio Espírito de Deus. Por isso o buscamos de todo o nosso coração para alcançarmos o poder para curar, o poder para libertar, o poder para orar por pessoas e serem curadas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo tanto serve para nos capacitar para a salvação, por isso a Bíblia fala que apenas os nascidos da água e do Espírito serão salvos, como também para que neste mundo venhamos ter habilidades dentro do que fazemos, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Ou seja, Deus nos capacita também, quando assim o recebemos, o Espírito de Deus, recebemos habilidades. Veja que hoje, no que diz respeito ao mercado de trabalho, há muitas pessoas que não têm tido habilidade para com aquilo que ela trabalha. Por exemplo, o cabeleireiro, ele precisa ter habilidades. Só que existem pessoas que têm habilidades maiores do que ele e acabam ganhando mais. Existem advogados e advogados. Os advogados mais bem pagos são aqueles que têm habilidade. Por exemplo, médicos. Existem médicos e médicos. Existem médicos que têm uma habilidade diferente do outro e que ganham muito mais. Então essa habilidade Deus nos dá, é um dom de Deus. E esse dom vem por meio do Espírito Santo. Inteligência, nem se fala. Deus quer dotar você de uma inteligência, de algo extraordinário, que venha levar você a se destacar no meio das outras pessoas. Uma ideia, um direcionamento e conhecimento. É importante que você
que tem aí o seu trabalho, que tem o seu ganha-pão, você tenha conhecimento dentro do que você faz. Imagina, nós trabalhamos com a Bíblia, com a palavra, somos bispos, somos pastores. Imagine um pastor que não tem o conhecimento da palavra. Imagine um pedreiro que não tem o conhecimento do que faz. Imagine uma pessoa que ela é uma vendedora e ela não conhece o produto que ela vende. Então veja que Deus vai me dotando de uma capacidade tão grande por meio do Espírito Santo que eu vou me destacando. Eu vou tendo um conhecimento diferente das outras pessoas, uma inteligência diferente, uma habilidade diferente. E aí é onde cai na palavra, onde a Bíblia diz que outra vez se veria a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Quando eu sirvo a Deus, então Deus me capacita. Não sou eu que sou capacitado, não. Ele me capacita. Por isso ele escolhe, não os capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. Então quando eu passo a ser um escolhido de Deus, justamente por o buscar, por receber o seu Santo Espírito, por desejar o reino de Deus, por desejar as coisas lá de cima, então ele vai me dotando da presença dele, eu vou recebendo do Espírito dele. Por exemplo, Salomão, ele não pediu nada senão o quê? Sabedoria para ali cuidar do povo. E Deus se agradou do que ele pediu. Ele não pediu a derrota dos inimigos, não pediu dinheiro, não pediu riqueza. E a Bíblia fala que até o que ele não pediu, Deus deu para ele, porque Deus se agradou daquele pedido dele. E veja que quando nós passamos a tocar o coração de Deus diante do que queremos, do que pedimos, que não é em prol de nós, mas em prol de outras pessoas, então ele vai liberando milagres, ele vai liberando vitórias, ele vai liberando riquezas, ele vai liberando poder dele sobre a nossa vida. Porque não pensamos só em nós, pensamos nos outros. E tudo que Deus faz é no coletivo, nunca é para uma pessoa, é sempre para beneficiar aqueles que estão perto. Deus vai salvar você e através de você, toda a sua família também será salva. Glória a Deus. Entenda isso. O Espírito de Deus, quando se apodera da vida de uma pessoa, então a capacita em todas as coisas, fazendo ela se destacar. A Bíblia fala que até entre as estrelas do céu há diferença, né, de resplendor, de esplendor. Ou seja, há umas que brilham mais que as outras. E a partir do momento que você entende que você é escolhido de Deus e que Ele é quem capacita você, então o Espírito de Deus passa a possuí-lo. E você passa, sem dúvida alguma, a se destacar, porque você passa a ter inteligência que vem lá de cima. Não a inteligência que se alcança por meio de conhecimento das coisas deste mundo. Você passa a ter uma sabedoria, você passa a ter um conhecimento, habilidades no que você faz, que vem lá de cima, que nenhum outro consegue fazer o que você faz dentro das coisas que você então ali manuseia, do trabalho que você empreende, enfim. Eu dando um testemunho aqui, eu lembro eu falei isso já numa reunião, de um empresário que eu conheci em Brasília, e que ele estava indo à falência, eu já falei até isso na igreja, e ele falou assim: bispo, eu vou fechar as portas da minha padaria, não entra mais ninguém. Eu falei: Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma inteligência, uma sabedoria. Enfim, quando eu saí dali, se passaram uma semana, mais ou menos, ele me ligou, dizendo: bispo, volta aqui, bispo, porque o senhor vai ver o que aconteceu. Cheguei lá, Deus deu uma ideia para ele colocar uma sirene em cima da padaria dele. E quando ele apertou o botão, aquela sirene ali começou a tocar, meu irmão, alta. E começou a vir gente de tudo quanto era canto da rua. E em 5 minutos a padaria do homem estava cheia. E aquela campainha ou aquela sirene que ele apertava anunciava que estava saindo pão quentinho. Olha que coisa. E ele abriu a segunda padaria e aí começou a crescer. Então veja que Deus, quando nós o buscamos, Ele vai nos capacitando e nos dando ideias, nos dando inteligência, sabedoria, habilidades, conhecimento. Nós vamos nos superando em tudo que nós fazemos, vamos nos destacando, porque Ele é quem nos revela, Ele é quem nos proporciona tudo isso. E ele diz aqui no versículo 32, e para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engastes e para entalhos de madeira e para toda sorte de lavores. Também
lhes dispôs o coração para ensinar a outros. Veja que Deus colocou no coração dele uma disposição, porque não é todo mundo que tem disposição para ensinar. Deus colocou uma disposição no meu coração para ensinar você. Eu tenho um prazer de ensinar. Eu tenho um prazer de ver as pessoas aprenderem da palavra, aprenderem da direção que vem lá de cima. Então Deus colocou isso no coração deles para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre. Não era qualquer obra não, meu irmão. Era obra de mestre. Ou seja, eles faziam coisas de pessoas capacitadíssimas. Até a mais engenhosa, diz a Bíblia, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. Meu Deus do céu. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai ter capacidade, habilidade para fazer obras de mestre, até a mais engenhosa, até a mais complicada, até a mais difícil. É na hora de fazer uma prova, Deus vai te dar inteligência, sabedoria para você passar naquela prova. Deus vai te dar capacidade, inteligência para você, sabe, criar algo que não foi criado ainda até hoje. Ele vai te dar capacidade para isso. Você sabia que tudo que hoje se existe foi ideia de alguém? A cadeira foi ideia de alguém, o óculos, né? A mesa, o carro, a roda, foram ideias. Deus vai te dar ideias para você se superar, para você conquistar coisas que você nunca conquistou. Só que eu quero que você entenda uma coisa, aí está o segredo. Claro que você não vai buscar Deus por isso não pode acontecer, até porque o Espírito Santo, ele não vai vir até aqueles que são gananciosos, aqueles que têm um coração, sabe, presos em coisas materiais, pelo contrário. Por isso, quando nós temos trabalhado muito forte para as pessoas amadurecerem, crescerem em Deus, porque Deus vai liberar o Espírito dele quando vê que você está preparado, está pronto para recebê-lo. Você precisa limpar a casa, você precisa limpar seu coração, limpar a sua vida, para que o Espírito Santo possa habitar em você. E uma vez habitando na sua vida, meu irmão, ele vai te capacitar para coisas que você vai ficar impressionado. Até porque quem está falando com você agora, eu não tenho capacidade nenhuma de falar isso, mas é o próprio Espírito que me usa como instrumento para chegar ao teu coração, para colocar a palavra certa, para dar habilidades, para dar inteligência, para dar conhecimento da palavra, para que você possa então compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você entender isso, você vai investir em buscar o Espírito Santo. Você vai investir na sua vida espiritual. Por isso que nós temos falado muito sobre isso, de você ter Deus dentro de você, de Deus poder habitar em você. E uma vez que isso acontece, você passa a ter a mente de Cristo. Uma vez o Espírito Santo estando em você, meu irmão, então ele passa a morar em você e ele passa a conduzir a sua vida. Porque uma vez você tendo o Espírito Santo, você tem tudo. Glória a Deus, toma posse dessa palavra. Além da salvação, ainda neste mundo, você faz a diferença em tudo que você vier a elaborar, a fazer. Deus passa a estar com você em todo o tempo, porque Ele passa a morar em você. Por isso nós temos falado, melhor do que você passar pelas portas abertas, melhor do que você tomar água ungida, melhor do que você tocar no óleo da prosperidade, a melhor coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus, e nós estamos ensinando você a isso. Feche os seus olhos, vamos buscá-lo. Ele disse, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus pela sua vida. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, que essa palavra que é tão rica, ela possa estar no coração deste meu irmão, seja ele empresário, comerciante, seja ele uma pessoa aposentada, microempresário, uma pessoa que se encontra, meu Deus, presa a tantas dívidas, a tantos problemas. Hoje o Senhor colocou no meu coração entregar essa palavra pela vida financeira, para que o teu povo possa, Deus, crescer, para que o teu povo possa expandir. Não existe uma outra maneira senão o teu Espírito estar neles, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Bezalel, na vida de Aholiabe, Deus toca, Pai, fazendo com que esta pessoa que está me ouvindo seja alcançada pelo teu poder. Consagra, meu Deus, quebra todas as barreiras
tudo aquilo que tem impedido o teu povo de prosperar, de crescer, de expandir, de vencer. Senhor, que essa oração que chega agora seja, meu Deus, como uma trombeta que derruba as muralhas que estão na vida delas, Pai. O Senhor mesmo disse que iria diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. Senhor, vai adiante do teu povo, Senhor. Que o Senhor os guie, que o Senhor os salve. Glória a Deus, ficamos por aqui. Receba vitórias, receba milagres, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre.